Alunos do Estou Preparado Cursos Online, por cá, professor Josiel, o seu professor da disciplina de Legislação de Trânsito. Estamos aqui hoje nesse super encontro para o concurso de Agente de Trânsito de Olinda. Essa excelente oportunidade que vocês estão tendo agora em 2024, tá bom? Então, eu sou professor da disciplina de Legislação de Trânsito. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco aí sobre o CTB em si, que é a Lei 9.503 de 97 e o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, sou bombeiro militar do estado do Piauí, já fui aprovado em alguns concursos durante a minha trajetória enquanto concurseiro. O último aí que eu fui aprovado foi o concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Então, eu estou aqui para auxiliá-los, vocês também serem aprovados. A trajetória, né, concurserística, ela não é muito fácil, não é simples, requer muita disciplina, muita abdicação, muita renúncia, mas eu sei que você está preparado e você vai conseguir estudar para esse concurso aí de agente de trânsito de Olinda, essa excelente oportunidade, sem dúvidas, ótima remuneração e a disciplina de legislação de trânsito é uma disciplina muito importante. Afinal de contas, você vai ser um agente de trânsito, então você tem que conhecer muito bem, certo, a parte da nossa legislação de trânsito. Tanto no que diz respeito ao Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, como também resoluções do CONTRAN, né, que outro professor vai ficar responsável, vai trabalhar com vocês essa parte de resoluções, tá bom? Então, vamos lá, responder algumas questões aqui, dar uma revisada em alguns pontos, né, se você já teve contato com o Código de Trânsito Brasileiro, se não, você vai aprender agora aqui comigo. A nossa aula ela é nivelada para todo mundo, para quem sabe, para quem não sabe. Então, se de repente aí você já está avançado na parte da legislação de trânsito, tenha calma, né, que aqui dá certo para todo mundo, beleza? Então, já vamos aí para o nosso material, certo? Responder essas questões aí sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Que é a nossa Lei 9.503 de 97. Para quem ainda não me segue, tá aqui o meu Instagram, certo? Me sigam lá para acompanhar todas as novidades aí de concurso e dicas também. Vamos lá para a nossa primeira questãozinha. Essa primeira questãozinha aqui, eu já vou explicando para vocês que é uma questão polêmica, mas já foram diversas vezes aí cobradas, né, ao mesmo modus operandi aí da banca Consulpan, a banca que vai elaborar o seu concurso, né, de agente de trânsito de Olinda. Então, cuidado, quando você for filtrar as questões, tem uma banca muito parecida que é Consulplan, mas a que vai elaborar o seu concurso é Consulpan. Então, assim, eu vou mostrar essa questão aqui e depois eu vou dar uns comentários a respeito dela. Então, veja só. A questão ela diz o seguinte: Lívio, agente de trânsito, constatou que Marco Aurélio, um dos passageiros do veículo conduzido por Trajano em uma via urbana, não estava utilizando o cinto de segurança, que é um equipamento obrigatório que tanto o condutor quanto o passageiro deve utilizar. Beleza. Assinale a alternativa que indica qual a providência Lívio deve adotar. Então ele quer saber qual a providência aqui que Lívio vai ter que adotar. Beleza. A primeira coisa, pessoal, que você tem que saber é o seguinte: aqui é uma questão que versa sobre infrações de trânsito. As infrações de trânsito elas estão previstas no nosso capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. Vocês vão observar que é um mundo. Eu tenho diversas infrações, mais de 300 infrações. Então o que é que eu sempre indico? Não tem como você decorar todas. Essa é a verdade. Você não tem que decorar todas. Não tem como. É humanamente possível. Segundo, o custo-benefício de você querer aprender é muito baixo. De repente não vem nenhuma questão. De repente vem uma, duas questões. Então assim, pelo trabalho que você vai ter não compensa. Então o que é que eu sempre passo nas minhas aulas? As principais infrações. Aquelas mais recorrentes. Beleza? Até porque você, enquanto agente de trânsito, você também não vai saber de cor todas as infrações. Você vai pesquisar no aplicativo, no celular, certo? Ninguém vai conseguir saber todas as infrações. A gente vai saber aquelas mais recorrentes. Que é o caso dessa infração aqui, de condutor ou passageiro não fazer uso do cinto. Uma infração aí de natureza grave. Então, o que é que o agente de trânsito vai fazer? Observe aqui o que é que ele vai dizer nas alternativas. Aplicar multa, aplicar multa, aplicar multa e aplicar multa. Se a gente for entrar com recurso, e se cair uma questão dessa para agente de trânsito de Olinda, eu vou entrar com recurso, é porque agente de trânsito ele não aplica penalidade. Isso o CTB é bem claro, e a gente fundamenta isso e dá certo. Mas eu resolvi trazer essa questão para mostrar o seguinte:
Não queira brigar com a banca de início. Se ela está dizendo que pau é pedra, então pau é pedra. Então você vai seguir a banca. E eu já estou dizendo logo, ela já tem esse estilo de cobrar desse jeito, dizendo que agente de trânsito aplica multa. Agente de trânsito ele não aplica penalidade. Quem aplica penalidade é a autoridade de trânsito, certo? A autoridade de trânsito é uma coisa, agente de trânsito é outra. Veja só, penalidade, quem aplica é a autoridade de trânsito. Medidas administrativas, aí sim, medidas administrativas, tanto o agente de trânsito quanto a autoridade de trânsito podem aplicar. Agora, penalidade só a autoridade. Ele está dizendo que aplica multa. Não, agente de trânsito não aplica multa. Você, enquanto agente de trânsito de Olinda, o que é que você vai fazer? Gerar um documento chamado de auto de infração, certo? AIT, auto de infração de trânsito. Não é aplicar penalidade. Você vai registrar, sempre que alguém comete aquela infração, você vai registrar esse auto de infração, vai lá para a autoridade competente, que é o dirigente máximo, certo? Que vai ser a autoridade de trânsito, que ele vai julgar a consistência desse auto de infração. Ele que aplica penalidade, se for o caso, mas você não. Mas, como eu estou dizendo, não brigue com a banca, faça do jeito que ela está dizendo aqui. Mas de repente você vacilar, não se preocupe que a gente vai entrar com recurso. E aí você já sabendo que é uma infração grave, é uma das infrações que eu passo no nosso curso na plataforma aqui do EP, que é a do cinto de segurança, é uma infração grave. Sabendo disso, acabou. Aqui é gravíssima, aqui é média e aqui é leve, e aí você mata a questão. Letra A vai ser o nosso gabarito. Beleza? Mas saibam de uma coisa, agente de trânsito não aplica penalidade. E isso, no momento oportuno, a gente vai estudar quais são as penalidades, quem pode aplicar, mas eu já vou adiantando. Agente de trânsito não aplica penalidade, o CTB é bem claro, certo? Quem aplica é a autoridade de trânsito. A banca está dizendo que o agente vai aplicar multa, está errado, certo? Ele não aplica multa, a gente não aplica multa. Então você está lá circulando na rua, fazendo a fiscalização enquanto agente de trânsito, você não aplica multa, você vai gerar o auto de infração, beleza? Então só esse detalhe aí, de início, mas a banca Consulpan, ela tem essa característica de estar cobrando assim. Então aprenda assim, por isso que as nossas aulas elas são direcionadas. Questão número 2 diz o seguinte: a Lei 9.503 de 23 de setembro de 97, que institui aí o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, no artigo 1º, parágrafo 1º, define trânsito como sendo a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Considere as assertivas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Então aqui é uma questão sobre o capítulo 1, disposições preliminares. O item 1 diz o seguinte: o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Sem dúvidas, o primeiro item está correto. Realmente aí o trânsito em condições seguras vai ser um direito de todos, direito meu, direito seu, e dever dos órgãos aí que fazem parte, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, no nosso curso, a gente sabe quem é esse Sistema Nacional de Trânsito, quem é que faz parte, as finalidades, os objetivos. Beleza? De forma bem tranquila. Vamos continuar aqui para o nosso item 2. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, certo? Por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, mas não pela omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Está errado. Por que está errado o item 2? Porque, de fato, pessoal, eles vão responder, os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, eles vão responder de forma objetiva, certo? Tanto em virtude de ação, como em virtude de omissão, como em virtude de erro na execução. Aí a questão aqui está dizendo o seguinte: em virtude de ação, mas não pela omissão ou erro. Aí está errado. Por quê? Eles vão responder pelas 3 formas: ação, omissão ou erro na execução. Cuidado com essas 3 palavras, vão responder por as 3, e cuidado com a palavra objetivamente aqui, porque muitas vezes a banca vai colocar subjetivamente, o item vai estar incorreto. Beleza? Então, independentemente de dolo ou culpa, eles vão responder de forma objetiva, ou por erro na execução, ou por uma omissão, ou por uma ação. Vou responder pelos 3 verbos aí, pelas 3 palavras aí, certo? Item 3, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias,
que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Sem dúvidas aí, perfeita leitura, o item 3 está correto. Então aqui está correto o item 1 e o item 3. Então letra B de bola é o nosso gabarito. Tranquilo? Questãozinha de número 3. É uma questão que versa sobre o capítulo 2, Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos e entidades, dentre os quais os órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, a quem compete no âmbito de sua circunscrição. Pessoal, vamos lá. Muito atento à questão das competências dos órgãos executivos de trânsito do município. Eles estão previstos no artigo 24, certo? Artigo 24, que no caso do capítulo 2. Fiquem bastante atentos a esse artigo 24. Vocês ainda têm um tempo até a data da prova, tá? Então dá para você fazer uma leitura nesse artigo 24 várias vezes. Imprime ele, né? Coloca aí na porta do quarto, do guarda-roupa, no cômodo que você mais frequenta mais ou em todos. Por onde você circular, você vai ver ele. Por quê? Porque você vai fazer o concurso de agente de trânsito de Petrolina, de Olinda, né? O nome se parece. Que a gente vai ter recente aí o concurso de Petrolina. Mas de Olinda. Mas para Petrolina aplica-se do mesmo jeito. Vai fazer concurso de município, tu tem que saber as competências dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios. Você tem que saber qual a sua competência, o que é que você vai fazer. Então, o artigo 24, você tem que saber indo e voltando. Quais são as atribuições dos órgãos executivos de trânsito do município. Beleza? Tem que saber. Você tem que ter tempo para isso. Artigo 24 do CTB. Então, compete ao município estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Não é competência do município, certo? Que é competência do CONTRAN. Julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recursos e infrações de área também não é competência de município. Dirimir conflitos sobre a circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios, por incrível que pareça. Aqui, dirimir conflitos no âmbito do município não é o órgão executivo de trânsito do município. A nível de município, quem vai dirimir conflito é CETRAN ou CONTRANDIF. Certo? Não é o município. Então, letra D é o nosso gabarito. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada, previstas aí no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Tá certo? Vamos lá. Comentário, né? Sobre a questão, pessoal, de dirimir conflitos, nós temos duas situações. Dirimir conflitos. Dirimir conflitos, eu vou ter a nível de União, a nível de Estado e a nível de Distrito Federal. Quem é que vai dirimir conflito no âmbito da União, dos Estados e do DF? Você vai ver que é o CONTRAN, certo? Conselho Nacional de Trânsito. E quem é que vai dirimir conflitos a nível dos municípios? Aí, como eu já mencionei anteriormente, vai ser CETRAN, né, a nível de Conselhos Estaduais de Trânsito, ou CONTRANDIF. CONTRANDIF, que é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tá bom? Então, sobre dirimir conflitos, nós vamos ter essa situação aí. Tranquilo, pessoal? Até aí? Show de bola? Então, vamos lá. Próxima questão, questãozinha de número 4, certo? A questão de número 4, ela vai falar o seguinte. Questão número 4. O Código de Trânsito Brasileiro, certo? Que é o CTB, beleza? Vai dizer o seguinte, expressa em relação, mudar aqui a cor, expressa em relação ao trânsito de veículos, botar aqui, pronto, nas vias terrestres abertas à circulação, que obedecerá às seguintes normas em relação à preferência de passagem
quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado. Pessoal, um outro capítulo bem querido, aqui todas essas questões são da banca Consulpan. Um capítulo bem querido é o capítulo 3. O capítulo 3 do CTB vai falar sobre normas gerais de circulação e conduta, certo? Então é um capítulo que tem que estar na ponta da sua língua, né? Beleza? Olha só, eu tenho situações, pessoal, em que vai haver, né, um fluxo do trânsito que vai se cruzar em algum momento. Eu tenho o caso de rotatória, eu tenho o caso de uma interseção, de um cruzamento. E aí a gente precisa saber, né, de quem vai ser a preferência de passagem se for um local que não seja sinalizado. Então, no caso de uma rotatória não sinalizada, porque se for sinalizada, você vai obedecer à sinalização. Se não for sinalizada, e aí? Quem é que vai ter a preferência de passagem naquela rotatória? A gente vai ver que é quem estiver circulando pela rotatória, ou seja, quem estiver dentro da rotatória. Então é um tópico aí sempre bem cobrado nas provas e por isso vocês têm que ficar bastante atentos. Então ele está dizendo o seguinte, a preferência de passagem quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de um local não sinalizado, aí ele quer o exceto, que não está nessa regra, né? No caso de apenas um fluxo ser proveniente da rodovia, terá preferência de passagem aquele que estiver circulando por ela. Exatamente. Se o fluxo ele é proveniente da rodovia, a preferência de passagem é para quem estiver circulando por essa rodovia, tá bom? No caso de rotatória, terá preferência de passagem aquele que estiver circulando por ela, do mesmo jeito. Rotatória é quem estiver circulando por ela também. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de via secundária, terá preferência de passagem veículos que sirvam ao serviço público de transporte passageiro. Não temos essa regra. Então ela já é o gabarito. E nos demais casos, não estou falando de rotatória e nem de fluxo ser proveniente da rodovia. Aí nos demais casos, quem vai ter a preferência de passagem é quem vier pela direita do condutor. Então muito cuidado, é pela direita, não é pela esquerda. O item está correto, então realmente o exceto vai ser letra D. Então, pessoal, o que é que acontece? Fluxo que se cruza é um tema bem importante e você tem que saber. Todas essas questões são da banca Consulpan, que vai fazer o seu concurso de agente de trânsito de Olinda. Então, sobre o fluxo que se cruza, eu tenho três situações. Três situações e você tem que saber todas elas, certo? Você tem o caso do fluxo ser proveniente, né, da rodovia, certo? Da rodovia. Você tem o caso da rotatória, tá? E você tem demais casos. E aí eu quero saber de quem vai ser a preferência de passagem, certo? No caso do fluxo ser proveniente da rodovia, quem estiver circulando por ela. No caso de rotatória também, quem estiver circulando por ela. E no demais casos, não estou falando de rotatória nem do fluxo ser proveniente da rodovia, quem vier pela direita do condutor. Certo? Condutor. Beleza. Então, é mais ou menos isso. Aqui tem uma rodovia, certo? E aí tem uma vicinal aqui que vem do seu bairro. Aí você vai entrar nessa rodovia principal. Você está aqui no seu carrinho, vai entrar aqui na via principal. Aqui é o fluxo ser proveniente da rodovia. Então, pessoal, não é a carreta que está indo aqui que tem que parar para você entrar, não. Não. Você vai aguardar aqui o momento oportuno para você ingressar nessa via. Certo? Agora, se aqui tivesse uma sinalização para essa carreta parar, para os veículos que estão, né, circulando nesse sentido parar, beleza, eles iam respeitar essa sinalização e você ia entrar. Estou falando em situações não sinalizadas. Então, no fluxo ser proveniente da rodovia, você vai aguardar aqui o momento oportuno para ingressar. Então, a preferência é de quem está circulando por ela, ou seja, circulando pela rodovia. Tá bom? No caso de rotatória, é o seguinte. Vamos lá, uma rotatóriazinha aqui, ó. Você está vindo aqui, aí eu vou ter essa rotatória, né? E aí tem outra via aqui e tal.
Se eu já tenho um veículo circulando dentro da rotatória, então se você está aqui e você aqui, você tem que aguardar o momento oportuno, porque quem está circulando na rotatória vai ter a preferência de passagem. Demais casos é, por exemplo, demais casos é um exemplo de um cruzamento. Vamos supor que aqui eu tenha o carro 1 e aqui eu tenha o carro 2, certo? O carro 1 ele quer atravessar para cá, o carro 2 quer ir para cá. E aí eu te pergunto, de quem vai ser a preferência de passagem, do carro 1 ou 2? E aí, se não é sinalizado, a preferência de passagem vai ser o carro 2. Por quê? Você vai fazer o seguinte, tem alguém à direita do carro 1? Tem, é o 2. Tem alguém à direita do carro 2? Tem não. Então a preferência é de quem está à direita do condutor. Quem é que está à direita do carro 1 é o 2. Então ele que vai ter a preferência de passagem nesse caso de um cruzamento não sinalizado, que entra na parte dos demais casos. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte, né? O conceito de trânsito, também do capítulo 1, parte de disposições preliminares. Assinale a alternativa que define corretamente o conceito de trânsito aos moldes do Código de Trânsito Brasileiro. Então observa que a banca Consulpan é uma banca tranquila, ela não é uma banca misteriosa, não tem muitos mistérios a respeito dela como outras bancas. Então nessa questão aqui ela quer saber o conceito de trânsito. Se você vai fazer o concurso de agente de trânsito, tem que estudar o CTB, o mínimo que você tem que saber é o conceito de trânsito. Ah, professor, conceito de trânsito. Trânsito é a movimentação de veículos. Beleza, numa redação tu poderia citar isso. Mas em relação ao CTB, realmente você tem que saber o conceito. Então, trânsito é o quê? É a utilização das vias por quem? Apenas por pessoas, apenas por veículos. Então, as bancas elas vão tentar restringir. E aí você vai ver que o conceito de trânsito vai ser o quê? A utilização das vias por pessoas, por veículos e animais, conduzidos ou não, certo? Para fins de quê? De parada, de circulação, de estacionamento. Então aí você tem que saber o conceito de trânsito e a banca trouxe nessa questãozinha aqui para você saber, né? Então considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga, certo? Então letra A já é o gabarito, realmente aqui é o conceito de trânsito. Vamos ver o erro das outras? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas e veículos. Já engoliu animais. Então já está incompleta. Certo? Errada. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupo conduzidos. Restringiu. Por quê? Porque é conduzidos ou não. Cadê? Conduzidos ou não. Certo? Não é apenas se forem conduzidos que vai ser trânsito. Errada também. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação e estacionamento. Apenas? Não. Eu tenho operação de carga e descarga, eu tenho circulação, eu tenho parada. Então restringiu também, letra D está errada, letra A é o conceito completo. Tá bom? Então observa que a banca ela vai querer restringir. Beleza? Então, pessoal, a utilização das vias aí é o conceito de trânsito. Tá? Então, o conceito de trânsito você tem que levar para a sua prova, tá bom? Então, o conceito de trânsito vai ser a utilização das vias por quem? 3 indivíduos. Pessoas, veículos e animais. Certo? E aí você tem que saber, conduzidos ou não, certo? Isolados ou em grupo. Para fins de quê? Aí você vai ter aí você vai ter aqui, ó, a finalidade. Parada, estacionamento, circulação e operação de carga e descarga. Então você vai ter aqui as seguintes finalidades. Parada, estacionamento, certo? Circulação e operação de carga ou descarga. Certo? Aí é o conceito de trânsito. Saber que é isolados ou em grupos. E saber que é
conduzidos ou não. Tranquilo? Show? Continuemos. Questãozinha de número 6, é uma questãozinha sobre o capítulo 19, crimes de trânsito. Então observa que as bancas elas não costumam muito, em concurso de agente de trânsito, cobrar a parte de crimes, porque realmente é uma parte penal que a gente tem dentro do nosso Código de Trânsito brasileiro. E, geralmente essa parte de crimes ela é mais explorada quando vem dentro da parte de legislação extravagante, certo? Mas a banca já cobrou e, portanto, a gente vai estudar uma parte aqui sobre crimes, tá? Então, crimes tem a previsão do capítulo 19, como eu já falei. Eu tenho o CTB ali dividido em basicamente duas partes, didaticamente falando. Eu tenho a primeira parte administrativa e a segunda parte criminal, certo? A parte penal do CTB. A parte penal do CTB vai além do artigo 291 ao 312. Dentro da parte de crimes, a gente vai ter uma parte geral, onde eu vou estudar disposições gerais dos crimes de trânsito, e eu vou ter uma parte especial, que são os crimes propriamente ditos, que são os crimes em espécie, que vão ali do artigo 302 ao 312. Então a gente vai ter crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a gente vai ter crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, de omissão de socorro, crime de fuga, crime de embriaguez ao volante, crime de velocidade incompatível, de inabilitado. A gente vai ter diversos crimes e no nosso curso a gente estuda todos esses crimes, tá bom? Então vamos ver de que se trata a questão aqui. A Lei Federal número 9.503 de 97 prevê que nos casos de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena ela deve ser aumentada em algumas condições relativas ao agente, tais como se o agente praticar em faixa de pedestre ou na calçada, se o agente deixar de prestar socorro, quando for possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Essa majoração da pena será de... Olha só, pessoal. Dentro da parte de crimes, certo? Eu vou ter dois crimes que possuem aumento de pena, certo? Quais são esses crimes? É o do 302, que é o homicídio culposo na direção do veículo automotor, que a questão trouxe. O que é importante você saber sobre homicídio culposo? Saber a pena, certo? Que vai ser detenção de 2 a 4 anos, certo? Você tem que saber o seguinte, que tem a causa que vai aumentar a pena. São 4 circunstâncias que vão aumentar a pena de 1/3 à metade. Você tem que saber também que esse homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele pode ter uma qualificadora, que é se o cara comete o homicídio culposo na direção do veículo automotor e estava sob o efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, tá? E o outro crime que possui aumento de pena é a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto ali no artigo 303. São crimes culposos, certo? São crimes culposos, os dois únicos crimes culposos do CTB, tá bom? E aí é onde eu falo que aqui vai ser a parte penal. As mesmas circunstâncias que vão aumentar a pena no crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor serão as mesmas circunstâncias que vão aumentar na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E aí tem uma frasezinha que vai ajudar você a lembrar na hora da prova as circunstâncias que aumentam a pena. A frase é: não faça omissão de passageiros. Certo? Então, ó, se você não possui habilitação, se você comete esse homicídio ou a lesão na faixa de pedestre ou calçada, se você não presta socorro, é a omissão, e se você, por atividade ou profissão, estiver na condução de veículo de transporte passageiro, vai aumentar a pena de 1/3 até a metade. Beleza? Questãozinha de número 7, que vai falar sobre os motoristas profissionais, né? A condução de veículos por motoristas profissionais deve seguir o regramento do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Sobre o tema, assinar a alternativa correta. Pessoal, o que é que acontece? Nós temos a previsão no CTB de um capítulo que versa sobre motoristas profissionais. A primeira coisa que você tem que saber é quem vai ser considerado motorista profissional. Será se todos os motoristas? Não. É só o motorista de transporte rodoviário de carga e transporte rodoviário coletivo de passageiro. O motorista da Guanabara, por exemplo, os caminhoneiros, são motoristas profissionais. E eles têm que obedecer alguns regramentos previstos no CTB, que são, por exemplo, horários de descanso. Então, nem o do ônibus e nem o da carga
pode conduzir seus veículos por mais de 5 horas e meia ininterruptas, ou seja, ele não pode dirigir por mais de 5 horas e meia sem parar, tem que descansar, certo? E aí a gente vai ver esses períodos de descanso, tem que descansar 30 minutos dentro de cada 6 horas se for de carga, 30 minutos a cada 4 horas se for de passageiro e por aí vai. Então vamos ver aqui a questãozinha e vamos responder ela. O CTB afirma que é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 6 horas ininterruptas. O que foi que eu falei? É proibido por mais de 5 horas e meia ininterruptas. Está errado. O CTB afirma que serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapasse as 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Perfeita, letra B. De fato, se eu estiver falando do transporte de carga, ele vai ter que descansar 30 minutos dentro de 6 horas. Certo? Se ele descansa 30 minutos dentro das 6 horas, significa que ele não dirigiu por mais de 5 horas e meia. Então, assim, o tempo de descanso e o de condução, ele pode ser fracionado, não tem problema nenhum. A critério aí, certo? Do seu motorista profissional. Beleza? O CTB afirma que serão observados 30 minutos para descanso a cada 6 horas na condução de veículo rodoviário de passageiro. O erro é porque não é a cada 6, é a cada 4 horas, certo? O CTB afirma que o condutor é obrigado, dentro do período de 48 horas, a observar no mínimo 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no item B, observados no primeiro período 8 horas ininterruptas. O erro aqui é isso aqui, ó. Por quê, pessoal? Não é em 48 horas. Dentro de 24 horas, o motorista profissional tem que descansar 11. Dessas 11, as 8 primeiras tem que ser de forma ininterrupta, tá bom? Então, só um resuminho aqui para você. Se você estiver falando do transporte de carga, certo? Do transporte de carga, ele não pode conduzir por mais de 5 horas e meia, mas você tem que saber que ele vai descansar 30 minutos, certo? Dentro, não é a cada, dentro de 6 horas, certo? Se eu estiver falando do passageiro, né, do transporte coletivo rodoviário de passageiros, o que é que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, que ele vai descansar 30 minutos também, não é dentro, é a cada, essa palavra é importante, certo? A cada 4 horas de condução. Ele pode dirigir 15 minutos aqui, certo? Pode descansar 30 minutos, depois dirigir? Pode, que é uma regra, né? Mas você pode fracionar tanto o tempo de direção quanto o de descanso. Você tem que saber que nem o de passageiro e nem o de carga pode conduzir por mais de 5 horas e meia ininterruptas, certo? Não pode. E você tem que saber mais ainda que é o seguinte, dentro do período de 24 horas, eles vão ter que descansar 11 horas. E dessas 11, as 8 primeiras têm que ser de forma ininterrupta. Tranquilo, meu aluno? Show? Vamos prosseguir. Questão número 8, ela vai falar sobre infração, então, capítulo 15. E aí o que acontece? Você sabe, né, que nós temos aí muitas infrações, nós temos mais de 300 infrações. O custo-benefício de você querer decorar é muito baixo. Primeiro que você não vai conseguir decorar esse tanto de infração. Nem sendo agente de trânsito, tu não vai conseguir, tu vai pesquisar, na maioria das vezes, quando for uma infração não comum. Então eu sempre passo nas minhas aulas aquelas infrações que são mais recorrentes, tanto na prática do dia a dia, como também nas bancas de concurso no geral. Então a infração sobre habilitação, certo? Alguém que não possui habilitação, que possui habilitação vencida, dirigir sob efeito de álcool, infrações sobre exame toxicológico, né? Infração sobre o cinto de segurança, sobre velocidade, são, né, mais recorrentes. Então por isso que é importante você saber essa parte dessas principais. O bizu mesmo é você responder muitas questões, de várias bancas inclusive, para estar pegando essas infrações nem que seja por osmose. Tá? Então é importante, quanto mais questões você resolver sobre infrações, melhor, porque as infrações vão entrando na sua mente automaticamente. Vamos lá. Das infrações de trânsito, assinala a opção correta para que seja infração leve. Certo? Ele quer saber uma infração aqui que seja leve.
Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Tu acha que isso aqui ia ser leve? Lógico que não, pessoal. Isso aqui é gravíssimo. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Você ia achar que isso seria leve? Não. Isso aqui é gravíssimo. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Você acha que é infração? Você ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível? Infração de trânsito, certo? De natureza média. Então, muito cuidado. Aqui a natureza média não seria leve, por eliminação vai ser letra D. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Então, você ter o seu carro imobilizado no meio, certo? Opa! Ter o seu veículo imobilizado no meio da via, certo? No meio da via, vai ser infração de natureza o quê, pessoal? Média, certo? Ter o seu veículo imobilizado no meio da via por falta de combustível vai ser natureza média, certo? Formou até a palavrazinha aqui, ó. Não foi à toa o bizu. Questão de número 9. Questão número 9 diz o seguinte: o condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve, nas seguintes situações. Então, o CTB, dentro da parte do capítulo 2, ou melhor, do capítulo 3, normas gerais de circulação e conduta, eu vou ter condições a respeito do uso da buzina. De já, todas as infrações relacionadas à buzina são de natureza leve. Utilizou a buzina onde não era para utilizar, é leve. Qualquer situação envolvendo buzina, natureza leve. Tá bom? Então, quando é que você tem que fazer, deve fazer uso da buzina, né? Pode fazer uso da buzina? Evitar um sinistro, alguém de repente ali vai atravessar a via, um cachorro, uma pessoa, e você dá um toque breve ali, como forma de advertir e evitar sinistro, é uma situação. Cumprimentar. Você usa a buzina para cumprimentar, mas não pode, isso é infração. Você também não prevê essa possibilidade. Você pode fazer uso da buzina para evitar sinistro, ou se você tem a intenção de ultrapassar o condutor que segue à sua frente, você dá uma buzinada para ele ficar atento, olhar aqui o retrovisor, mas você só pode fazer isso quando for com a finalidade de ultrapassar, se for fora da área urbana, certo? Fora da área urbana é que você pode fazer uso da buzina com o fito aí de ultrapassar, tá bom? Para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes, verdade. Lembrando, pessoal, hoje nós não temos mais a palavra acidente dentro do CTB com as novas atualizações. Nós temos agora a palavra sinistro, mas muitas bancas ainda continuam com a palavra acidente nas questões e aí por isso a gente tem que seguir também, tá? Dá no mesmo, certo? Dá no mesmo aqui, beleza? Quando for realizar a ultrapassagem de um veículo longo para advertir o motorista do veículo. Não, pessoal, não temos essa previsão. É fora da área urbana, quando for conveniente advertir a um condutor que tem o propósito de ultrapassá-lo, verdade. Não é veículo longo, certo? Não é veículo longo e tem que ser fora da área urbana. Então 1 e 3 é o nosso gabarito, letra D de doido, certo? Mais uma questãozinha aqui, a questão número 10, que envolve a parte de normas gerais de circulação e conduta sobre o uso de luzes, né? E aí, pessoal, dentro do CTB, na parte do capítulo 3, normas gerais de circulação e conduta, que é um capítulo muito cobrado nas provas, eu tenho ali sobre o uso das luzes. Quando é que eu devo fazer uso da luz baixa, luz alta, pisca-alerta, luz da placa, luz de rodagem diurna, tá? Luz de posição. E aí nós temos uma questãozinha aqui falando sobre o pisca-alerta. Quando é que você vai fazer uso do pisca-alerta? Aí eu vou passar o bizu para você, ó. SEI, REP. São os casos de você utilizar o pisca-alerta. Quais? Situação de emergência, imobilização do veículo, ou então a regulamentação permite, né? A sinalização permite. Acabou. Fora disso, não é motivo de você utilizar o pisca-alerta. Quando ligar o som do seu carro acima do volume permitido pelos órgãos, nada a ver, meu amigo. Imobilizações, situação de emergência, sim. Quando a regulamentação assim determinar, a regulamentação permite, a regulação determina, verdade. 2 e 3. Certo? E utilizar a buzina fora, né? Ou melhor, utilizar o pisca-alerta aí em desconsonância com o CTB, aí você vai cometer infração de trânsito, certo? E as situações são essas aqui, essas 3. Tranquilo, meu aluno? Show de bola?
Então, sobre o uso das luzes, você tem as situações, né, que você vai fazer uso da luz alta, quando a via, né, não for provida de iluminação pública. Então, se a via é uma via não iluminada, você vai fazer uso da luz alta, exceto duas situações. Ao cruzar com outro veículo, você tem que baixar a luz ou segui-lo. Está indo um veículo aqui, você está indo atrás, você não pode botar a luz alta, porque aí você vai ofuscar a visão do outro condutor, quando ele olha pelo retrovisor interno ou os externos. Beleza? Se o veículo, né, está parado para fim de embarque ou desembarque de passageiro, operação de carga e descarga à noite, utilize a luz de posição, aquela de dimensão do veículo. Beleza? Luz baixa, você vai utilizar a luz baixa ainda que durante o dia, se você estiver em túnel, passando por um túnel, chuva, neblina, cerração e por aí vai. Luz da placa, à noite em circulação. Luz de rodagem diurna, se o seu carro tem a luz de rodagem diurna, aquele farolzinho de LED, o nome já está dizendo, tu vai utilizar durante o dia. Se não tem, você vai fazer uso da luz do seu carro, luz baixa, mas em pistas simples e fora da área urbana. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, a gente finaliza por aqui, tá certo? A gente finaliza aqui o nosso encontro. Agradeço aí a participação de todos. Daqui sairão futuros agentes de trânsito de Olinda. Foi um prazer imenso estar com vocês. Qualquer dúvida pode me procurar. Durante aí esse projeto que a gente vai ter aqui, a gente vai ter diversos encontros e você vai gabaritar a disciplina aí de legislação de trânsito, tá bom? Então vou ficando por aqui. Grande abraço, tamo junto, rumo à aprovação. Alunos, estamos de volta aqui para tratarmos de outra resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Lembrando que a resolução ela vem normatizar, ela vem pormenorizar procedimentos relativos a um trecho, um artigo do CTB. E nesse caso, a resolução 36 de 21/5/98, ela veio falar, esmiuçar, detalhar o artigo 46 do CTB, que nos diz assim: sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a devida sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Vamos analisar isso aqui, ó. Imobilização temporária, certo, do veículo. Em que local? No leito da via. Situação de emergência, certo? Imediatamente providenciar devida sinalização de advertência, do jeito que o CONTRAN assim determinar, disciplinar. Então, primeira observação, aqui, ó, essa imobilização, ela não é programada, ela é emergencial, ou seja, ela derivou de um pneu furado, de uma pane elétrica, de uma avaria do veículo, onde esse veículo não consegue mais continuar
circulando. Então ele vai ser imobilizado temporariamente. Esse condutor deverá imediatamente providenciar a devida sinalização de advertência, certo? Na forma estabelecida pelo CONTRAN. E o CONTRAN, por intermédio da resolução 36, ele veio estabelecer o detalhamento de como deve ser feita esta sinalização. E nos diz assim, o que nos diz a resolução 36? Estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário, na forma estabelecida ou sugerida, falada no artigo, conforme o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a resolução ela veio pormenorizar os procedimentos de sinalização previstos no artigo 46. Vamos lá. Então, aqui, uma foto aqui do botão do pisca-alerta. O condutor deverá acionar imediatamente luzes de advertência, pisca-alerta. Acionar imediatamente. Imobilizou o veículo em situação de emergência, já deve acionar imediatamente as luzes de advertência, o pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização. Lembrando que esse triângulo ele é um equipamento obrigatório, conforme resolução 14 de 98, tá? Ou equipamento similar, triângulo ou equipamento similar. Vamos ver qual é esse equipamento similar, tá? A uma distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Vamos lá. Primeira coisa aqui, destacar a questão do equipamento obrigatório, triângulo ou um equipamento similar. Segunda, a distância de colocação do triângulo. Levando em conta a parte traseira do veículo, essa distância aqui, compreendida da parte traseira do veículo e o triângulo, não deve ser inferior de forma alguma a 30 metros da parte traseira do veículo. Aí vem aqui, o equipamento de sinalização, certo? De emergência, deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via. É exatamente como essa figura nos está mostrando aqui. Não pode ser em paralelo, mas sim de maneira perpendicular à via, certo? Ao eixo da via. E em boa condição de visibilidade. Deve estar a 30 metros da parte traseira, em posição perpendicular, certo? Ao eixo da via, e em boa condição de visibilidade. Tem que estar visível para que os outros condutores entendam que o seu veículo está logo adiante, em situação de emergência, imobilizado. Ok? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Equipamento similar, que trata aqui a resolução 3698 do CONTRAN. Seria esse equipamento aqui, a portaria DENATRAN número 558 de 2010, nos diz assim, permite o uso alternativo de cone retrátil com sistema de alinhamento e sustentação como equipamento de sinalização de emergência no leito viário. É justamente esse equipamento aqui, o equipamento similar que trata a resolução 3698 do CONTRAN. Essa portaria diz que é um cone retrátil, é este equipamento. E a resolução 827 de 98 disse dispositivo de sinalização refletora de emergência. Ou seja, o triângulo é um dispositivo de sinalização refletora de emergência. E a resolução 14 me diz que, dispositivo de sinalização refletora. Por isso que eu falei anteriormente para vocês que o triângulo é um equipamento obrigatório, porque a resolução 1498 fala dispositivo de sinalização refletora de emergência e combinando justamente com a resolução CONTRAN 827/98. Então, assim nós temos a seguinte
revisão, rapidinho, vamos dar uma revisada nisso aqui. O artigo 46 trata regulamenta, disciplina que, se um veículo estiver imobilizado na via pública em situação de emergência no leito viário, situação de emergência, situação que não foi programada, não foi pensada e calculada, o condutor não teve a intenção. Nesses casos, deverá ser providenciada imediatamente a sinalização de advertência, conforme dispuser e estabelecer o CONTRAN. E o CONTRAN, usando-se da Resolução 36, estabeleceu a forma de sinalização de advertência para os veículos que se encontram em situação de emergência imobilizados na via pública, regulamentando assim o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor deverá acionar imediatamente as luzes de emergência, conforme a Resolução 36, ou seja, o pisca-alerta, e depois providenciar a devida colocação do triângulo ou equipamento similar. E esse equipamento similar ou triângulo deve estar, no mínimo, a 30 metros da parte traseira, em posição perpendicular ao eixo da via, assim como em boa situação de visibilidade. Falamos também que o equipamento similar falado pela Resolução 36 é o cone retrátil, como nos diz a Portaria Denatran 588 de 2010, tá? Que diz aqui, permite o uso alternativo de cone retrátil com sistema de alinhamento e sustentação como equipamento de sinalização de emergências no leito viário. A Resolução 827 de 98 nos diz que dispositivo de sinalização refletora de emergência é o triângulo, e a resolução trouxe esse dispositivo de sinalização refletora de emergência como equipamento obrigatório. Logo, entendemos que o triângulo é um equipamento obrigatório. O que vai acontecer se, por acaso, esse condutor não sinalizar a via de forma a advertir os outros condutores? Ele estará cometendo a infração prevista no artigo 225 do Código de Trânsito Brasileiro, uma infração de natureza grave com multa. Se ele deixar de sinalizar, ele estará cometendo uma infração de natureza grave e multa. E se por acaso ele estiver sem o devido equipamento obrigatório triângulo, estará cometendo a infração prevista lá no artigo 230, inciso 9 do CTB, infração grave, multa e retenção do veículo para regularização. E assim concluímos a Resolução 36. Um grande abraço e até a próxima!